Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu novamente no nosso canal de componentes. Nele nós falamos dos lançamentos dos componentes que podem ser úteis para você que é projetista, ou mesmo para você que faz manutenção e às vezes precisa de um equivalente mais moderno numa função antiga. O nosso componente em destaque hoje é o ADG 5401F, uma chave SPST utilizada para a proteção de circuitos da Analog Devices. Esse componente já se baseia numa tecnologia que é bem conhecida, que é o uso de circuitos analógicos digitais no chaveamento de um sinal. Então você tem lá um circuito chaveador que funciona como um interruptor digital. Só que nesse caso, esse componente ele foi otimizado para fazer a proteção de circuitos. Então ele pode ser utilizado de uma forma que vai permitir que você agregue proteção a um circuito que você tenha numa aplicação industrial de controle ou outro. E também, além de fazer a proteção contra a sobrecarga, fazer a proteção contra variações de tensão de entrada, ele também pode fazer a proteção contra surtos e transientes. Vocês têm aí no slide a configuração desse circuito, que é apresentado num invólucro de 10 pinos e que tem características bastante interessantes para você que está necessitando de um projeto de proteção. Nós temos aqui no slide ao lado um exemplo de aplicação em que nós protegemos um circuito contra transientes de alta tensão. Vocês podem ver que ele tem uma entrada lógica que permite fazer um controle eficiente daquilo que está sendo protegido. Esse circuito integrado da Analog Device, ele faz a proteção de circuitos até 60 volts. O invólucro dele mede apenas 3 milímetros por 2 milímetros e ele pode ser alimentado com tensões de 5 a 22 volts. A corrente de pico no sistema de proteção é de 515 mA, isso para pulsos de 1 milissegundo pulsante com 10% de ciclo ativo. E a Analog Device sugere em diversos tipos de aplicação esse circuito, como a proteção de conversores digitais para analógicos, módulos de saída, sistemas de aquisição de dados, instrumentação e muito mais. Para vocês que quiserem ter mais informações sobre esse componente, sugiro visitar o link abaixo em que nós temos no site da Mouser as especificações de uma forma mais completa no datasheet do componente e também como fazer a sua aquisição. Nosso destaque hoje, baseado em informações do datasheet do fabricante e da Mouser Electronics, é para os encoders rotativos de 12 mm, 11CE e 12CE da SIS. Esses encoders extremamente pequenos, eles podem ser usados em dispositivos de automação, em eletroeletrônicos que tenham que detectar movimento, por exemplo, a posição de um botão, que isso pode ser feito através de um dispositivo como esse, que é muito mais confiável e melhor do que se usar um potenciômetro comum, por exemplo. Então, a SIS disponibiliza, através da Mouser, a série 11CE e 12CE de encoders que se diferenciam pela sua característica de codificação do sinal. Vocês podem ter no datasheet, cujo link é dado lá, disponível no site da Mouser, as informações técnicas, as especificações desses encoders. Para que vocês tenham uma ideia, as suas pequenas dimensões e as diferentes formas com que os terminais são dispostos permitem que eles sejam montados horizontalmente ou verticalmente. Vejam que também temos a opção de que eles sejam iluminados. Então, na série 11CE, temos a não iluminação, e os dispositivos da série 12CE, eles têm um LED que ilumina o seu eixo quando ele está sendo alimentado. Isso torna bastante interessante a sua manutenção, por exemplo, se for feita através de algum processo que exija uma interação com alguém, com um operador. E eles têm uma resistência de isolamento de 100 megohms.
E a saída deles é na forma de 2 bits por quadratura, e a diferença de fase 12 ppr ou 24 ppr. É lógico que vocês podem obter todas essas informações de uma maneira detalhada, indo lá no site da Mouser, no link dado, e pegando tanto o datasheet, como também verificando a disponibilidade de aquisição desse componente nas suas diferentes formas, já que ele tem uma variedade bastante grande de disposição de terminais, cores de LEDs e outras características importantes para um projeto. Nosso destaque hoje é para um tipo de componente que todo mundo usa, que é o capacitor. E, em especial, nós vamos falar de uma nova linha de capacitores de tântalo, feitas com polímero condutivo sólido. São as séries TPS e TPSF da Panasonic, que são componentes pós-cap, que são apresentados em diversas outras séries, além daquelas que nós vamos falar hoje. Vocês podem obter mais informações lá no link da Mouser, em que vocês têm acesso ao datasheet e também ao estoque da Mouser para saber os tipos disponíveis, as faixas de capacitâncias e outras características. Os componentes da série TPS, os capacitores de polímero condutivo sólido de tântalo da Panasonic, eles têm tensões de trabalho de 2,5 a 6,3 volts e são disponíveis em capacitâncias de 150 a 330 microfarads. E o da série TPSF tem tensões de 2 a 2,5 volts com capacitâncias de 270 microfarads. Esses capacitores apresentam características muito importantes para alguns determinados tipos de aplicação. Utilizando um tipo de tântalo sinterizado como anodo e também um polímero condutivo como cátodo, eles passam a apresentar características muito importantes para aplicações em frequências mais elevadas, o que não acontece com os capacitores de tântalo comuns. Então, eles são indicados para aplicações de circuitos digitais de alta velocidade, aplicações que operam em frequências elevadas. E além de outras aplicações que vocês vão encontrar lá no datasheet fornecido pela Panasonic. Mas um ponto importante que vocês podem encontrar no datasheet, na documentação da Panasonic, que pode ser obtida lá no site da Mouser, é orientações para a utilização desse tipo de capacitor, pois trata de uma tecnologia relativamente nova que exige alguns tipos de precauções e recomendações para você obter o máximo desse tipo de capacitor. Então, vocês podem ter aplicações de frequências altas em circuitos digitais e de outros tipos, utilizando esses tipos de capacitores de tântalo que são de polímero condutivo sólido. Voltaremos oportunamente com mais informações sobre novos componentes e sugerimos a você que se inscreva no nosso canal para obter informações sobre os nossos vídeos, que não tratam apenas de lançamentos de componentes. Nós temos outros canais, nós temos canais de notícias, temos canais de mão na massa, temos canais de aprendizado e temos canais até de volta ao passado com a nossa arqueologia eletrônica. Até mais!